para tudo que você está fazendo agora, só por um segundo. Olha para cima. Pode ser o teto do seu quarto, pode ser o céu lá fora pela janela, pode ser o espaço acima da sua cabeça, onde o ar simplesmente existe. Agora pensa que aquilo que você está olhando não ficou em silêncio nem um único dia desde que foi criado. Desde o primeiro amanhecer da história, os céus estão falando dia após dia, noite após noite, sem pausar, sem descansar, sem perder a voz, não com palavras que você escuta com os ouvidos, com uma linguagem diferente, mais antiga, mais ampla, que penetra em todo lugar e não precisa de tradução, porque nenhum idioma humano é necessário para entendê-la. Isso é o que Davi descobriu quando era pastor nas colinas de Belém, deitado debaixo do céu estrelado, com as ovelhas dormindo ao redor. E o poema que nasceu dessa descoberta é tão grandioso que C.S. Lewis, um dos maiores escritores e apologistas cristãos do século XX, disse que o Salmo 19 é o poema mais grandioso de toda a Bíblia. Depois de tudo que você viu nessa série, você vai entender por quê. Olá, queridos, a paz do Senhor. O Salmo 19 tem uma estrutura que é em si mesma um argumento teológico. Ele está dividido em duas partes distintas que, à primeira vista, parecem não ter nada a ver uma com a outra. A primeira parte, versículos 1 a 6, é sobre a revelação geral. Os céus, o firmamento, o sol. A criação falando sobre o Criador sem usar palavras, o que qualquer ser humano em qualquer cultura pode ver e ouvir. A segunda parte, versículos 7 a 14, é sobre a revelação especial, a lei do Senhor, o testemunho, os preceitos, o mandamento, o temor, os juízos, a palavra de Deus, que vai onde a criação não chega. Os teólogos evangélicos chamam essas duas formas de Deus se comunicar de revelação geral e revelação especial. A revelação geral é o que toda a humanidade pode conhecer de Deus através da criação. O que Paulo descreve em Romanos 1 como suficiente para deixar os seres humanos sem desculpa. A revelação especial é a palavra de Deus, a Bíblia, que vai além do que a criação consegue comunicar e revela a salvação. O caráter de Deus, o caminho da vida. O Salmo 19 é o único lugar da Bíblia onde essas duas formas de revelação são colocadas lado a lado no mesmo poema, como dois capítulos do mesmo livro escrito pelo mesmo autor. O cruzamento imediato é com Romanos capítulo 1, versículos 19 e 20, onde Paulo escreve: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e divindade, são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo entendidos pelas coisas que foram feitas. Paulo está fazendo a teologia da primeira parte do Salmo 19 e em Romanos 10, versículo 17. Quando ele diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, está fazendo a teologia da segunda parte. O Salmo 19 é o fundamento poético de toda a teologia da revelação em Romanos. O versículo 1 abre com uma afirmação que em hebraico tem uma precisão que a tradução em português frequentemente perde. Os céus declaram a glória de Deus. A palavra declarar em hebraico é mesaperim, do verbo saper. Saper não é apenas anunciar ou mostrar passivamente. É narrar, é contar uma história com detalhes. É o trabalho ativo de um narrador que quer que o ouvinte entenda. Os céus não são um quadro estático de Deus. São narradores ativos, contando a história da glória divina com cada amanhecer, cada pôr do sol, cada configuração de estrelas. E o particípio mesaperim está no presente contínuo. Os céus estão sempre narrando, nunca pararam, nunca vão parar. E no versículo 7, quando o salmo muda de tema e começa a descrever a lei do Senhor, a palavra hebraica usada para perfeita é temimá, da mesma raiz tamim do Salmo 15. A lei do Senhor é temimá, a mesma inteireza que o Salmo 15 exigiu do habitante do monte de Deus. Não há defeito nela, não há impureza, não há brechas, não há segunda intenção. Ela foi purificada como a prata tisarafe do Salmo 12, 7 vezes no fogo. A lei do Senhor é a única comunicação verdadeiramente perfeita que existe, porque a sua fonte é o único ser perfeito que existe. E essa lei perfeita restaura a alma. Em hebraico, restaura é meshivat nefesh, que literalmente significa devolver a vida à alma, como CPR espiritual para alguém que estava começando a morrer
por dentro. E no versículo 14 aparece o encerramento, que é um dos mais belos de toda a série. Sejam as palavras da minha boca e a meditação do meu coração agradáveis diante de ti. A palavra meditação, em hebraico, é higayon, da mesma raiz do verbo H que encontramos no Salmo 1. Aquele murmurar, remoer, mastigar continuamente a palavra. O higayon do coração é o processo interno e contínuo de reflexão sobre o que é verdadeiro, o que é bom, o que é de Deus. Davi está pedindo que não apenas as palavras que saem pela boca sejam agradáveis a Deus, mas o processo interno de pensar, de remoer, de meditar, que acontece antes das palavras saírem. C.S. Lewis chamou o Salmo 19 de o poema mais grandioso da Bíblia. E quando você entende o que está por trás de cada versículo, em hebraico, no contexto histórico e na teologia que ele sustenta, você entende por quê. Se você está gostando de ir fundo assim na palavra, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que tem fome do mesmo nível de profundidade. E se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, porque estamos salmo por salmo, construindo algo que vai transformar a forma como você lê e compreende toda a Bíblia. Imagina Davi jovem, antes dos palácios, antes das batalhas, antes das coroas. Ele está nas colinas ao redor de Belém, provavelmente entre 15 e 20 anos. É noite, as ovelhas estão quietas. E o céu acima dele é o mesmo céu que você e eu nunca vimos de verdade, porque vivemos em cidades com tanta luz artificial que a Via Láctea sumiu do nosso horizonte. O céu de Davi era um oceano de luz, sem poluição luminosa, sem neon, sem farol de carro, apenas o cosmos, em toda a sua extensão, do horizonte ao horizonte, tão cheio de estrelas, que você podia ler com a luz delas em noites sem lua. E nesse contexto, os versículos 1 a 4 fazem um sentido que vai além da poesia. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Dia após dia derrama linguagem, e noite após noite revela ciência. Não há linguagem, nem há palavras. A sua voz não se ouve. No entanto, por toda a terra saiu o seu som, e as suas palavras até o fim do mundo. Sente o paradoxo que Davi está descrevendo. Os céus falam, mas sem palavras. Narram, mas sem idioma. Comunicam, mas de um jeito que transcende qualquer língua humana. É uma comunicação que não precisa de tradução, porque não usa código cultural algum. Um beduíno no deserto, um esquimó no Ártico, uma criança nas florestas tropicais, todos ouvem a mesma mensagem dos mesmos céus com a mesma clareza. Tem um dado científico que ilumina os versículos 1 a 4 de uma forma que Davi não podia imaginar, mas que certamente teria adorado saber. Em 1992, dois astrônomos, Arno Penzias e Robert Wilson, descobriram a radiação cósmica de fundo de micro-ondas, o eco do Big Bang que permeia todo o universo de forma uniforme. Esse eco é literalmente a voz do primeiro momento da criação, ainda ecoando pelo cosmos, depois de bilhões de anos. A ciência moderna confirmou o que Davi poetizou. O som dos céus realmente saiu por toda a terra, até ao fim do mundo. Ele está lá. Você só precisa de instrumentos suficientemente sensíveis para ouvir. O versículo 5, então, usa uma das imagens mais vívidas de todo o Salmo para descrever o sol. Ele é como um noivo que sai do seu aposento, como um herói que se alegra em percorrer a sua carreira. O sol, como noivo saindo do quarto nupcial, é uma imagem de força, de beleza, de alegria radiante, de algo que não pode ser contido. E, imediatamente depois, a descrição da carreira do sol do versículo 6. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu circuito até a outra extremidade. E nada se esconde ao seu calor. Davi não sabia sobre a distância da terra ao sol, não sabia sobre a fusão nuclear que alimenta a estrela, mas sabia que nada escapa ao alcance do calor solar. E estava usando isso como imagem da abrangência de Deus. E então no versículo 7, o Salmo vira de forma surpreendente e absolutamente necessária. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Por que essa virada? Porque Davi passa dos céus para a lei num mesmo poema. Porque a revelação geral, por mais gloriosa que seja, tem um limite. Os céus mostram que Deus existe, mostram que Ele é poderoso, que é criativo, que é imenso. Mas os céus não podem mostrar
como ser salvo. Não podem revelar o nome de Jesus, não podem explicar o chese, não podem descrever a justificação pela fé. Para isso, você precisa da revelação especial. Você precisa da lei, dos profetas, dos evangelhos, das epístolas. Você precisa da palavra. E é por isso que os versículos 7 a 10 empilham 6 nomes diferentes para a palavra de Deus, cada um com um atributo e um efeito específico na vida humana. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos justos. 6 nomes, 6 atributos, 6 efeitos. É uma catequese poética, um resumo da natureza e do poder da palavra de Deus que não tem paralelo em toda a literatura religiosa mundial. Então, vem o versículo 10, que é a avaliação mais ousada e mais absolutamente contrária à intuição moderna que existe na Bíblia. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e do que o destilar dos favos. Numa cultura que valoriza, acima de tudo, liberdade individual, autoexpressão, ausência de restrições, dizer que os mandamentos de Deus são mais desejáveis do que ouro e mais doces do que mel é uma declaração revolucionária. Não estamos falando de uma lei que você suporta porque é obrigado. Estamos falando de algo que você deseja porque reconhece que ele é bom para você, que o orienta, que o protege, que o conduz ao florescimento. É a diferença entre uma cerca que aprisiona e um mapa que liberta. O cruzamento com João, capítulo 1, versículos 1 a 14, ilumina o Salmo 19 de uma forma que vai arrepiar. João abre o seu evangelho com: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. João está dizendo que o mesmo Deus que se comunicou através dos céus Mesapirim, no Salmo 19, o mesmo Deus cuja lei Temimá restaura a alma, esse Deus se tornou carne e habitou entre nós. A revelação geral dos céus e a revelação especial da lei convergem numa terceira revelação, que é a mais completa de todas: a revelação pessoal em Jesus Cristo. O Salmo 19 aponta para João 1, e João 1 aponta de volta para o Salmo 19 e diz: tudo que você viu ali estava se preparando para isso. E o cruzamento com 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, é igualmente direto. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução em justiça. Paulo está fazendo a teologia do versículo 7 do Salmo 19 em linguagem apostólica. A lei do Senhor é temimá, porque toda a Escritura é teopneustos, soprada por Deus. Não é produto de genialidade humana. É Deus falando através de instrumentos humanos. E porque a fonte é perfeita, o produto é perfeito. E porque é perfeito, restaura a alma. Quero te perguntar uma coisa e você responde aqui nos comentários. Qual foi o versículo, o capítulo, o texto da Bíblia que mudou a sua vida? Não o mais famoso, o mais pessoal. O versículo que chegou no momento certo, que desceu de um jeito que você não esperava, que até hoje você recorre quando o peso fica grande demais. Porque a palavra de Deus, que o Salmo 19 descreve como mais desejável do que ouro, não é abstrata. Ela tem endereços específicos na vida de cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Qual é o seu endereço? Me conta aqui embaixo. O Salmo 19 começa no cosmos e termina num coração. Começa com os céus narrando e termina com Davi pedindo que a meditação do seu próprio coração seja agradável a Deus. A escala colapsa de novo, como no Salmo 18, onde o cosmos inteiro tremeu e convergiu numa mão estendida para um homem. Aqui, o universo inteiro narra a glória de Deus e tudo converge na pergunta: será que a meditação do meu coração está alinhada com que os céus estão narrando? Os céus falam sem palavras, a lei fala com palavras perfeitas. E você, que está entre os dois, tem a capacidade única de ouvir ambos e responder a ambos. Nenhuma outra criatura consegue fazer isso. A pedra não lê a Bíblia. O animal não contempla os céus com consciência teológica. Só o ser humano, feito um pouco menor do que Elohim, como o Salmo 8 proclamou, pode ouvir os 2 canais da revelação divina e responder com o rigaion do coração. Sejam as palavras da minha boca e a meditação do meu coração agradáveis diante de ti.
Ó Senhor, rocha minha e redentor meu. É a oração mais curta e mais completa de todo o salmo. E é uma boa oração para carregar no bolso quando você sair daqui. No próximo salmo, Davi está na véspera de uma batalha. O Salmo 20 é a oração do povo pela vitória do rei e o rei pela vitória do povo. É um salmo de guerra, de intercessão coletiva, e tem uma frase que vai mudar a forma como você entende o quatrizindiu, que significa confiar em Deus numa situação de combate real. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Se você chegou até o final desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Curta e compartilhe. Isso me ajuda muito a continuar com a criação de vídeos como esse. Não perca o Salmo 20. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente e até o próximo vídeo.